Então, como a Rita falou, eu vou abordar com vocês uma espécie de continuação disso que o Rafael falou, da destinação específica, com um outro nome, né? Um nome de destinação específica programada, como uma estratégia para financiar áreas prioritárias no saneamento. Então, como o Rafael falou que muito, né, que ele é da parte de economia, que ele atua na ARSAI aí com os estudos tarifários, eu já vou falar então que com vocês hoje que eu vou falar muito da parte de governança, da parte de políticas públicas e principalmente da parte de gestão estratégica, né, que já é a minha área de formação e a minha atuação, e esse conceito que eu venho trazer aqui para vocês relacionado à destinação específica programada, o que dá uma conversa muito interessante, porque a gente vai juntando profissionais com visões diferentes, e eu acredito que a gente vai sair daqui, todos nós, com um conceito de destinação específica que a gente vai poder avançar muito e atuar em cima desses desafios que o Rafael falou, e com certeza a Lisiane também vai contribuir na apresentação seguinte. Então, a destinação específica programada, deixa eu só sair da tela só um minutinho. A destinação específica programada, ela tem esse viés das contas específicas, da dificuldade que existe hoje do setor de saneamento com relação ao planejamento estratégico, ao financiamento dos investimentos e, sobretudo, à modicidade tarifária, como remunerar os ativos, como garantir o equilíbrio econômico-financeiro, a melhoria da eficiência, a modicidade tarifária, enfim. São atribuições da agência reguladora que não são fáceis de ser realizadas. E a destinação específica programada, ela é um conceito que pode oferecer uma alternativa, que pode ser um instrumento para viabilizar isso dentro da prestação. Deixa eu só marcar meu tempo aqui para eu não me perder. Então, os mecanismos de financiamento do saneamento do Brasil, passando rapidamente, eles se tornaram mais visíveis a partir de 73 aí com o Planasa, onde a maioria das companhias estaduais de saneamento básico foram criadas e financiadas, né, com recursos federais para grande expansão, o que permitiu, inclusive, naquela época, a melhoria muito significativa dos índices de cobertura de água e esgotamento sanitário, mas principalmente de água. Depois, em 2005, veio o programa Saneamento para Todos. No ano de 2007, grandes alterações, né, com o Marco Legal do Saneamento, através da Lei 11.445, o Plan SAB, o PAC, que também financiou uma série de ações. E agora o que nós temos mais recentemente, que é até chamado de novo Marco Legal, pelas mudanças significativas que foram introduzidas na 11.445, que é a Lei 14.026, que apesar de não trazer mecanismos claros de financiamento, como ocorreram aí com iniciativas anteriores, mas ela versa também sobre esse assunto. E para falar, então, uma atuação que passou a ser muito frequente nessa oportunidade de financiar as ações de saneamento foi através das agências reguladoras com os incentivos tarifários. Então, eu trouxe aqui, como está sendo apresentado hoje, da ARSAI, e vai ser falado posteriormente da ARCESP, mecanismos de incentivos regulatórios para esses investimentos através de contas específicas. Então, como o Rafael falou, a destinação específica da ARSAI, que determina um percentual da receita tarifária que vai ser destinado às contas específicas, e a ARCESP, né, que tem aí, então, a parte de pesquisa e desenvolvimento, que ela tem o PDI, que é 0,05% da receita tarifária, e também os fundos municipais, que é 4% da receita tarifária. Então, a agência reguladora, diante dessas dificuldades de se prover investimentos, e principalmente por estar atuando ali nos estudos tarifários, ela é um mecanismo para incentivar a melhoria do saneamento e trazer o que é tão importante do estreitamento das relações entre a regulação econômica e técnica, onde, através da regulação técnica, são identificadas todas as necessidades, todos os gargalos, todos os normativos que não são atendidos, sejam eles normativos da própria agência reguladora ou as legislações vigentes, e a regulação econômica, ela pode, então, através
dos estudos tarifários, prover os recursos necessários para melhorar a qualidade desse serviço, a regularidade, enfim, garantir a melhoria para o usuário. E esses mecanismos regulatórios, aqui falando especificamente da destinação específica, ele já tem uma aplicação também em outros meios, né? O próprio ICMS ecológico ou pagamento por serviços ambientais, que a gente vai comentar aqui um pouquinho hoje, né? A Rita tem aí informações interessantes para a gente debater. Né? O próprio Ministério Público ele estabelece contas específicas para os saques, para as multas, para as indenizações. Os fundos municipais de saneamento, eles também podem ser instituídos em cada localidade e definir contas específicas para que esses recursos sejam acessados. E a Espanha, né, que tem também um mecanismo aí onde ela tem uma conta específica que ela utiliza para financiar as redes que têm que ser construídas de saneamento básico. Então, existem aí vários mecanismos, e aqui eu imagino que depois a gente pode comentar até outros, mas mostrando que essa destinação específica, como muito bem falou o Rafael, ela vem para trazer a solução de um problema, que é a falta de investimento e principalmente a falta de priorização de investimentos em áreas mais sensíveis, que acabam sendo prejudicadas em função de má governança, em função de fatores diversos, onde no estudo tarifário aquele investimento pode ser determinado, o valor ser estabelecido pela agência reguladora, mas é necessário um esforço muito grande da agência para identificar nas suas fiscalizações diretas e indiretas se esse recurso está sendo aplicado naquele projeto, naquele segmento que foi proposto, e isso está trazendo aí um benefício para a comunidade conforme tinha sido esperado. Então, a destinação específica, ela traz uma certa amarração, ela traz mais do que o próprio estudo tarifário, que já traz um embasamento, a própria contabilidade pública também, que já deveria prover essa segurança de que o recurso vai ser aplicado onde ele precisa, mas a destinação, quando você amarra as contas com cada recurso, isso acaba favorecendo ainda mais para que esses recursos não sejam desviados. Mas, em função de todas as dificuldades que nós temos, a proposta da destinação específica programada é trazer uma mudança de concepção, onde é muito comum a gente partir de uma abordagem estatística, e ela é importante, ela tem a sua relevância, porque ela dá suporte para atingir a satisfação dos usuários, a gente avalia todos os processos que são realizados, estimulando boas práticas, tentando reduzir os retrabalhos, tentando reduzir as falhas, uma abordagem quantitativa através, então, por exemplo, aqui da destinação específica de definir um percentual da receita tarifária, que depois vai ser vinculada a uma conta. Ela estimula também o alto desempenho direcionado para dados e requisitos do mercado, porém, essa abordagem estatística, ela tem um comportamento muito mais reativo e corretivo, onde, trazendo isso para o contexto da destinação específica, o recurso, primeiro, ele é inserido numa conta para que depois seja definido com o montante que vai ser arrecadado, com o tempo que isso vai sendo acumulado, o que vai ser feito, todos esses projetos e toda a tramitação que envolve muita burocracia para que a agência reguladora possa permitir, possa identificar se esses projetos eles estão de acordo com o Plano Municipal de Saneamento, se eles estão de acordo com o que a agência tem identificado nas suas fiscalizações e na sua ouvidoria. Então, essa mudança de concepção, ela visa trazer esse elemento da abordagem estatística, que é muito importante, mas agregar a abordagem estratégica, para que a gente possa fazer um planejamento de longo prazo e identificar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, as oportunidades, as ameaças, enfim, fazer um diagnóstico da prestação de serviços e, através desse cenário, identificar quais são os pontos necessários para a melhoria da eficiência e também da satisfação desses usuários, não só visando garantir, mas aumentar, ter metas onde essa satisfação ela possa ser melhorada a cada dia. Nessa abordagem estratégica, então,
é feita a compreensão das necessidades dos usuários, muito mais do que apenas dos requisitos legais, mas também de olhar aquelas áreas prioritárias, de trazer essa participação popular, e isso trazer o sucesso também da prestação dos serviços de saneamento. Dessa forma, ela visa melhorar a eficácia e a eficiência, né? Porque é algo que eu sempre falo, por mais que se fale tanto, por mais que se mencione tanto no saneamento a eficiência, e como agência reguladora também, isso é um papel de promover serviços que façam mais com menos, né? Que tenham ali uma solução ótima dos recursos que são utilizados, mas a eficácia ela é fundamental, porque de nada adianta eu ter o mínimo de recursos utilizado para uma estratégia que não esteja de acordo com os objetivos da organização, com os objetivos legais, com a função a que se destina a prestação de serviços de saneamento. Então, toda essa abordagem estratégica, ela traz uma diferença, principalmente pelo próprio nome, que fala de estratégia, e ele parte, portanto, de um planejamento para que sejam feitas essas destinações específicas, essas contas onde os recursos vão ser vinculados, para que isso colabore com essa etapa burocrática da agência, garantir que o recurso vai ser aplicado na destinação correta, mas que tudo isso seja feito previamente, favorecendo o processo e reduzindo esses desgastes que acontecem em função da própria fragilidade dos prestadores que não têm o costume de trabalhar com governança, com gestão de riscos e com proatividade. Então, da onde que veio tudo isso? Então, muitas pessoas podem estar aqui me assistindo, né? Eu trabalhei por um bom tempo, aí de 2017 até março, comecinho de março agora, na ARISB, que é a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento Básico de Minas Gerais, uma agência reguladora que hoje tem 27 cidades reguladas e atua aí com diversos prestadores públicos e privados do estado. E enquanto eu trabalhava nessa agência, eu assumi a assessoria de projetos e qualidade dos serviços, e através de uma consultoria com a HidroBR, onde os profissionais dessa consultoria trabalharam na própria Arsai, que foi o Bruno Carrara e o Vitor Queiroz, veio essa concepção de trazer essa abordagem de destinação específica, nesse caso, através de programas de desenvolvimento, para favorecer a atuação dos prestadores de saneamento em pontos acessíveis, como o próprio Rafael falou, de oferecer um cardápio para que esses prestadores pudessem direcionar os seus investimentos e isso ser coordenado pela agência reguladora. Só que diferente dessa abordagem tradicional, em função muito dessa vivência que eu tenho de gestão estratégica, de gestão de projetos, toda essa concepção foi desenvolvida aí com o nome de ProGerais, com uma abordagem diferente do que tinha sido utilizado até então, de trazer elementos do Balance Scorecard, do PMBOK, para a definição desses investimentos. Posteriormente, isso foi criado, essa concepção ela foi desenvolvida no âmbito da agência reguladora, mas ela não chegou a ser aplicada em função de dificuldades técnicas e até também do início da pandemia. E conversando com a Rita, né, que todos vocês conhecem, tá a fotinha aí, durante a elaboração desse documento, que tratava de propostas para abordar a eficiência energética nas normas de referência que vão ser feitas pela ANA, a Rita identificou que eram necessários estímulos e financiamentos para viabilizar os investimentos, nesse caso, voltados para a eficiência energética. E uma coisa que ela pontuou muito bem é que no setor público as multas não funcionam, né? Enquanto na iniciativa privada, havendo um prestador de saneamento que seja desse segmento, pode sim, através da multa, isso ser diminuído ali do lucro dos acionistas, no setor público isso não acontece, o usuário acaba pagando aquela multa, né? Então não é interessante você criar um mecanismo e isso ser através de multas quando ele não for cumprido, né? Então, uma das formas que a gente colocou para viabilizar esses investimentos
foi essa abordagem estratégica da destinação específica e foi criado esse nome, então, de destinação específica programada, que entrou nesse documento, depois a Rita pode falar mais com vocês, para financiar essas iniciativas aí de eficiência energética para os serviços públicos de saneamento. E aí, para explicar um pouquinho, então, o método da DEP, né, que é a destinação específica programada, ela se baseia, então, nos mecanismos existentes de gestão de projetos, de planejamento estratégico. Aqui, como eu trouxe para vocês, o Balance Scorecard, o PDCA, enfim, tudo que existe para a gente atuar nessa fragilidade que existe no prestador de saneamento já no início da concepção da destinação específica, para a gente garantir a melhor situação para a utilização desse recurso. Então, ela tem na sua concepção a base em 4 pilares. Esses pilares são processos de gestão, econômico-financeiro, usuários e aprendizado e melhoria, mostrando que ela pode ser utilizada, então, para viabilizar ações que vão ter um olhar para a gestão do saneamento como um todo. Aqui a gente está falando muito mais de eficiência energética, mas eu ressalto a importância da gente olhar a gestão como um todo, pois na atuação da agência reguladora, caso a gente foque muito na engenharia e esqueça dessa parte, como o Rafael falou, da simetria de informação, esqueça da parte do usuário, que ele também precisa ali de algumas ações voltadas para ele, acaba que o trabalho por si só ele não fica completo. A metodologia, então, da DEP, ela estabelece, com base nesses mecanismos de gestão de projetos, e aqui trazendo muito do PMBOK, um projeto de investimento que vai estabelecer previamente um cronograma físico e financeiro para que seja inserido na tarifa o valor exato daquele investimento. Então, vamos supor que numa fiscalização, a agência reguladora identifique que o município está com falta de água e necessitaria de construir mais um reservatório. Vamos supor que tenha sido identificado esse ponto ali em comum acordo com o prestador de serviços. Ao invés de definir um percentual, seja de 1%, seja de 0,5%, enfim, um percentual da receita tarifária que vai ser acumulado numa conta para depois ser elaborado um projeto e definir o que vai ser feito com esse valor, o mecanismo aqui é o reverso, né? A gente tentando prover para o prestador uma atuação diferenciada, mostrando também que a agência reguladora acredita muito nessa gestão estratégica e quer fortalecer essa parte da gestão juntamente com o prestador e olhando também para o seu plano municipal de saneamento básico. Então, isso garante um valor exato que é inserido na tarifa, juntamente ali da receita requerida, dos custos regulatórios. Eu não coloquei aqui os investimentos, porque numa proposta que chega a ser até ousada, a longo prazo, todos os investimentos eles poderiam ser feitos dentro da destinação específica programada. Mas, considerando aí uma gradação, a gente teria, sim, uma parcela de investimentos e, somando, então, uma parcela da DEP, que entraria no valor total da revisão tarifária. E tudo isso contribui, então, para o monitoramento e transparência, porque dentro desse projeto que é estabelecido previamente, a cada etapa que ele é realizado, que os valores dessa conta são movimentados, é realizada, então, toda a transparência dentro dos portais, tanto da agência reguladora quanto do prestador. Então, para falar para vocês aqui rapidamente do método, a concepção ela tem 7 fases. A primeira fase é um estudo de viabilidade do programa. Então, a partir do momento em que a agência reguladora, juntamente com o prestador de saneamento, identifica essa necessidade, esse estudo de viabilidade é realizado, preferencialmente indo em loco para identificar, através de toda a metodologia do PMBOK, como que seria a execução desse projeto para observar se existiria viabilidade da sua execução. Havendo viabilidade, não, o projeto pode ser feito, vai dar certo, existe a estrutura, é iniciada, então, a fase 1 de diagnóstico e formação de equipes. Então, a agência reguladora, ela promove a capacitação do prestador para que ele faça esse diagnóstico em função do item
que for escolhido para ser trabalhado na DEP. Então, no caso aqui específico de redução de perdas, esse diagnóstico pode estar voltado, então, para identificar qual que são as fragilidades, quais que são as potencialidades, qual que é o nível de perdas reais, o nível de perdas aparentes, e quais que seriam as pessoas que seriam envolvidas nesse projeto. Posteriormente, então, é feita a elaboração do projeto, e essa elaboração ela envolve todos os cronogramas, tanto de recursos humanos, de recursos materiais, cronograma físico-financeiro, enfim, é uma elaboração de projeto bem detalhada para que, muito antes de chegar o recurso, tanto a agência reguladora quanto o prestador possam observar todas as fases necessárias e que vai ajudar, inclusive, no cronograma de desembolso, porque ao invés de ser definido um valor específico, a agência reguladora pode fazer um planejamento em que essa conta ela vai receber, por exemplo, no mês de junho, ela pode receber 500 mil, no mês de agosto esse valor pode ser mais, pode ser menos, em função das ações que forem identificadas conforme esse cronograma. Tudo isso pronto, cronograma físico-financeiro realizado, é feita a homologação das fontes de recursos. Essa homologação que acontece, então, através do estudo tarifário, onde vai ser identificado, entre as outras necessidades de recomposição dos custos da prestação do serviço de saneamento, das despesas, dos custos regulatórios, enfim, de toda a composição que é feita no estudo financeiro, e vai ser inserida a parcela da DEP para ser identificada também a modicidade tarifária, porque de nada adianta a gente vislumbrar aqui um projeto maravilhoso, mas isso tornar a tarifa em algo que não seja possível de ser arcada pelos usuários. Dando tudo certo, isso pode, inclusive, suscitar a revisão do projeto, mas concluindo essa homologação da fonte de recursos, é feito um termo de compromisso com o prestador de serviço de saneamento e a agência reguladora, que vai definir todos os cronogramas de desembolso, todos os mecanismos de transparência dessas ações. Inserido o valor na tarifa, esse projeto que já foi elaborado na fase 2, ele vai ter os seus planos de ação elaborados, porque enquanto no projeto a gente tem ali um cronograma físico e financeiro, ele ainda não chega a um nível de detalhe que vai envolver a equipe operacional do prestador. Então, aqui no plano de ação, através de uma planilha 5W, 2H, vai ser definido, diante de cada item do projeto, a pessoa que vai ser responsável, o que vai ser feito, todos os desdobramentos, para garantir mesmo um nível de controle muito bom desses desembolsos e dessas iniciativas. Paralelamente a isso, a fase 5, ela trata da comunicação e da capacitação. Então, a gente pode perceber que a DEP é um mecanismo muito interessante para movimentar todo o prestador de serviço, inclusive os usuários, que também podem ser envolvidos nessa fase, em função das necessidades identificadas pela agência reguladora. Então, esse projeto, ele deixa de ter uma aplicação ali que fica muito restrita ao gabinete da alta direção do prestador de serviços de saneamento, e realmente ele envolve ali todas as pessoas que vão atuar, as outras pessoas que trabalham no prestador, que podem ser envolvidas nessa parte de comunicação, e os usuários, para que, conhecendo as iniciativas, conhecendo a destinação específica programada, eles tenham melhores condições de realizar o controle social, que é tão importante. A fase 6, ela é feita também de modo paralelo, que é a execução, que é feita pelo prestador de saneamento, e o acompanhamento, que é feito pela agência reguladora. Então, mediante todo o projeto e todo o plano de ação que é elaborado, a agência reguladora ela tem uma condição muito melhor de acompanhamento, tendo em vista que esse planejamento foi feito previamente, e de ir identificando os desvios, seja através de reuniões mensais, bimestrais, enfim, a periodicidade que for definida, para observar como que está sendo a aplicação desses recursos que foram inseridos nas contas e também a eficácia dessas ações para resolver o problema regulatório para o qual o recurso foi destinado. Ao final, terminando o ciclo
da destinação específica programada é feita uma avaliação final dos resultados, né, que é muito importante, é muito interessante para garantir não só que esse aprendizado ele permaneça no ambiente da prestação de serviços de saneamento, que é um ambiente muito conflituoso com essa parte de planejamento e de continuidade em função até do ambiente político, né, em que o saneamento está inserido, garantindo então que isso não seja uma ação de um diretor, né, que isso seja então uma ação necessária, definida por uma agência reguladora e que possa ter continuidade tanto do próprio projeto ao longo de todas as fases, quanto de outros projetos, identificando o sucesso desse em função de todas essas etapas. Um outro ponto também, que é valorizado nessa avaliação final, é que a agência reguladora ela acaba tendo um case muito interessante, que ela pode divulgar para outros prestadores de saneamento, ou até o próprio prestador, estimulando com que todo o setor de saneamento se movimente para melhorar a sua função de planejamento e de atendimento das demandas da agência reguladora, mas principalmente dos usuários. Os resultados esperados, então, desse mecanismo da destinação específica programada é que, através das contas específicas que forem criadas e da transparência de toda a utilização desses recursos financeiros, a modicidade tarifária seja mantida, né, através de uma tarifa factível de ser paga por todos os usuários, garantindo também a gestão dos ativos, onde eles possam ser considerados dentro desse projeto, dentro dessa iniciativa de destinação específica, para que haja, então, uma estrutura que garanta bons serviços e a expansão deles para a população. A governança, eu acho que é o item que essa destinação específica mais fortalece, porque além de tudo isso que a gente promove, de permitir que o recurso seja aplicado conforme foi destinado, favorece essa capacidade de planejamento, porque o prestador que aprende a trabalhar com esse mecanismo, ele pode depois utilizar isso para outras ações no seu dia a dia e incorporar essa visão necessária da estratégia, do Plano Municipal de Saneamento Básico, que precisa se tornar algo real e não apenas um documento para ficar na gaveta. Então, essa estratégia, esse aprendizado, eles realmente são pontos muito, muito fortes dessa ferramenta e podem aí contribuir muito com o setor. E aí, só para falar, meu tempo aqui já está encerrando, só para falar rapidinho com vocês, então, hoje, né, eu estou, então, que já trabalhei na Arisb, como eu falei com vocês, hoje eu estou na KPMG, desempenhando aí uma função de gerência da regulação do saneamento, onde a KPMG ela tem uma postura muito interessante de trabalhar com a Regulatory Beyond, que a gente pode auxiliar todo o setor de saneamento, principalmente considerando essas oportunidades em função das novas tecnologias. Então, é algo que eu tenho visto muito forte, apesar do tempo recente que eu ingressei, mas que tem sido um momento muito interessante para mim, que já vivenciei mais de 10 anos de prestação de serviços de saneamento, mais de 4 anos de regulação, e agora poder atuar aí nesse contexto de consultoria e de oferecer soluções. Então, a KPMG tem se posicionado muito forte para auxiliar todo o setor, principalmente considerando as mudanças que estão por vir em função das normas de referência da ANA. Então, essa é a atuação da KPMG e eu espero aí, os contatos estão disponíveis, poder colaborar com vocês, como já fiz muito, né? E agora, de uma outra forma, continuando aí no setor da regulação. Agradeço aqui a oportunidade e devolvo a palavra aí para a Rita.